Começa agora o programa Fé e Vida com o Padre Geneilson, da Paróquia de São João Batista e São João Evangelista. Querido irmão, querida irmã, sejam muito bem-vindos em nosso mais um programa da reflexão da Palavra do Senhor, nosso programa Fé e Vida, nessa sexta-feira, dia 28 de agosto, nesse dia em que a igreja também celebra dia de Santo Agostinho. Então a Palavra de Deus que chega até o seu coração, o nosso coração nessa sexta-feira, seja sinal de esperança, de amor e de cuidado que o nosso Senhor traz para nós, a palavra que o próprio Senhor coloca para que nós possamos escutar e, sobretudo, viver esta palavra. Como eu costumo falar, nós não somos meros ouvintes da palavra, mas devemos ser praticantes da palavra de Deus. E é com muita alegria que estamos iniciando mais um programa Fé e Vida, acolhendo a todos aqueles que nos acompanham, que sempre estão ligados conosco para escutar a palavra de nosso Senhor Jesus. Hoje é um dia muito especial na nossa caminhada de fé, pois a igreja celebra a memória de um dos grandes santos, um dos grandes santos e doutores da igreja, que é Santo Agostinho. E a palavra de Deus que vamos refletir hoje nos apresenta uma pergunta muito importante. Estamos preparados para o encontro com o Senhor? Você está preparado para o encontro com o Senhor? Está preparado para ir até o Senhor, até o encontro? No Evangelho, Jesus nos fala de 10 jovens que aguardavam a chegada do esposo. Todos tinham lâmpadas, mas somente algumas estavam preparadas e tinham levado consigo o óleo necessário para este tempo. Essa palavra nos convida a olhar para a nossa própria vida. Não basta ter uma lâmpada, é preciso ter óleo, uma lamparina, né? Como se falava muito no passado. Não basta dizer que temos fé, é necessário alimentar essa fé todos os dias. Não é só dizer que tem fé, porque dizer é fácil. Agora alimentar essa fé, viver essa fé, vivendo na presença do Senhor, se colocando, fazendo das pequenas coisas o extraordinário, o nosso extraordinário, para que na simplicidade das coisas possamos chegar ao coração do Senhor pelas nossas atitudes. Será se isso nós estamos fazendo de fato, verdadeiramente, com o coração aberto? Por isso nós vamos escutar hoje a palavra de Deus que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos do 1 ao 13. E antes nós vamos pedir as luzes do Espírito Santo para que nos guie e nos ilumine para a compreensão desta palavra e, compreendendo esta palavra, possamos viver verdadeiramente a palavra do Senhor. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua divina consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então pegue aí a Sagrada Escritura, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos do 1 ao 13. Mateus 25, versículos do 1 ao 13. Vamos escutar a palavra do Senhor que o Senhor tem para nós nesse dia. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Na verdade, sois Senhor, o Salvador do mundo. Senhor, dai-me água viva, a fim de eu não ter sede. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória
glória e louvor a vós, ó Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O reino dos céus pode ser comparado a 10 virgens que numa festa de casamento, levando suas lâmpadas, saíram para acolher o noivo. 5 delas eram insensatas e as outras 5 eram prudentes. As insensatas levaram suas lamparinas, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, além das suas lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. Como o noivo demorasse, todas começaram a cochilar e adormeceram. No meio da noite, ouviu-se um alvoroço. O noivo está chegando. Ide acolhê-lo. Então todas se levantaram e prepararam as lamparinas. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos um pouco do vosso óleo, porque nossas lamparinas estão se apagando. As prudentes responderam: de modo algum, pois o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, portanto, pois não sabeis o dia e nem a hora. Vigiai, portanto, não sabeis o dia e nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a parábola das 10 jovens nos fala de vigilância, de preparação e também de perseverança. Vigilância, preparação e perseverança. Todas tinham lâmpadas. Todas elas tinham lâmpadas. As 10 jovens. Todas estavam esperando o esposo. Todas começaram a caminhar juntas. Mas havia uma diferença fundamental. 5 estavam preparadas e as outras 5, elas não estavam preparadas. O problema das jovens imprevidentes não era a falta de vontade de encontrar o esposo. Não era a falta de vontade. Elas também queriam encontrá-lo. O problema foi não terem se preparado, se organizado, para ter ficado vigilantes diante dessa situação. E aqui está uma grande lição para nós. A vida cristã pode ser vivida não pode ser vivida somente no improviso. Não podemos deixar para amanhã aquilo que Deus nos pede hoje. Nós não podemos deixar para amanhã aquilo que Deus nos pede hoje, né? Não podemos dizer, depois eu rezo, depois eu perdoo, depois eu volto para Deus, depois eu procuro minha família, depois eu mudo de vida. Jesus nos alerta: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Vigiar não significa viver com medo, significa viver com o coração a Deus, atento a Deus, com o coração voltado para Deus. É continuar rezando mesmo quando nós estamos cansados. É permanecer firmes mesmo quando aparecem dificuldades. Então, tudo isso nós precisamos estar atentos para viver. É procurar o sacramento da reconciliação. É participar da Eucaristia. É alimentar nossa vida com a palavra de Deus. É praticar a caridade. É perdoar. É fazer o bem enquanto temos tempo. O óleo da parábola nos pede para nos recordar justamente essa vida interior que precisamos alimentar diariamente. A vida interior, ela precisa ser alimentada. A nossa espiritualidade, ela precisa ser alimentada diariamente. Não é só dizer que tem fé. É preciso alimentar a fé. Ninguém consegue viver de uma fé que foi alimentada apenas no passado, lá no início. Não, ela precisa ser alimentada todos os dias. E aqui vem aquele questionamento que muitas pessoas dizem assim: eu não vou na igreja, eu rezo mesmo em casa. Será se de fato está alimentando a fé de forma comunitária? Precisamos perguntar: como está a minha lâmpada? A minha fé ainda está acesa?
A minha esperança ainda está viva? Meu coração ainda está aberto para Deus? Ou será que a chama está se apagando por causa das preocupações, das mágoas, do pecado, do desânimo e da distância de Deus? O Evangelho de hoje é um convite para reacendermos a nossa lâmpada. Santo Agostinho, um coração que encontrou Deus. E justamente hoje, quando celebramos Santo Agostinho, encontramos um testemunho muito bonito de alguém que precisou fazer uma longa caminhada até encontrar a verdadeira luz. Santo Agostinho, que celebramos hoje. Santo Agostinho, durante sua juventude, buscou intensamente viver a verdade e a felicidade, passando por diferentes experiências e caminhos. A sua mãe, que é a Santa Mônica, rezou durante muitos anos pela conversão do filho e não desistiu. Ela rezou, perseverou muito tempo para alcançar a graça da conversão. Depois de uma profunda caminhada espiritual, Agostinho encontrou Cristo, a verdade que ele procurava. Ele procurou verdade em tantos lugares, mas foi em Cristo que ele encontrou-se e que ele deixou ser encontrado pela verdade. Tornou-se sacerdote, bispo de Hipona e dedicou sua vida ao anúncio do Evangelho, à defesa da fé cristã. Uma das frases mais conhecidas de suas confissões expressa profundamente essa experiência. Fizestes-nos para ti, Senhor, e inquieto está o coração, o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Que bonito, né? Santo Agostinho procurou a felicidade em muitos lugares, mas descobriu que o coração humano só encontra uma verdadeira paz quando ele encontra com Deus. Isso é muito importante. Tantas vezes buscam a paz, buscam a verdade em tantos outros lugares, e sendo que essa paz, o coração humano só encontra paz quando encontra-se verdadeiramente com Deus. Por isso, Santo Agostinho é uma esperança para todos nós. Talvez alguém esteja pensando, eu estou muito distante de Deus. A vida de Agostinho nos recorda que nunca é tarde para voltar a Deus. Nunca é tarde para voltar aos braços do Senhor. Talvez alguém esteja vivendo uma luta interior. Talvez alguém esteja procurando um sentido para a própria vida. Talvez alguém tenha se afastado da igreja. Não desiste, continue procurando, rezando, buscando. Deus não desiste de nós. Santa Mônica rezou, esperou e perseverou, e Agostinho encontrou o caminho. Que Santo Agostinho nos ensine a buscar a Deus com todo o nosso coração, a manter sempre acesa a lâmpada da nossa fé. Meus queridos irmãos e irmãs, que o exemplo de Santo Agostinho nos ajude a viver plenamente o amor, para viver nessa busca da verdade no coração de Jesus. Viver verdadeiramente. Por isso, se Jesus viesse hoje ao meu encontro, encontraria a minha lâmpada acesa? Se o Senhor Jesus viesse hoje ao seu encontro, ele encontraria a sua lâmpada acesa? Como é que está? Está se apagando? Está apagada? Não está vigilante diante dos desafios da vida? Não tenha medo dessa pergunta. Deixe que ela seja uma oportunidade de recomeço na sua vida. Não tenha medo, mas tenha a coragem de recomeçar. Se a sua vida está fraca, recomece. Se você está distante de Deus, volte. Se existe uma mágoa no seu coração, procure o perdão. Mas não fique parado, estacionado. Procure o perdão. Procure voltar o seu olhar para Deus. Se você deixou de rezar, comece novamente. Não tenha medo, nem receio e nem vergonha de voltar. O Senhor está de braços abertos para te acolher, para te amparar. Santo Agostinho nos ensina que o nosso coração permanece inquieto enquanto não repousa em Deus. Que possamos então buscar o Senhor todos os dias e manter acesa da chama da nossa fé. Que Santo Agostinho interceda por nós, por nossas famílias, por aqueles que estão afastados de Deus e por todos aqueles que procuram sentido para a nossa própria vida. E que a Santa Mônica nos ensine a nunca desistir de rezar por aqueles que amamos. Muito obrigado pela sua companhia aqui pelas ondas da Rádio Verona.
Que Deus abençoe cada um de vocês e não deixe para amanhã o encontro com que Deus pode transformar a sua vida hoje. Não deixe para amanhã para deixar ser transformado por Deus, para a sua vida ser transformada e alcançada pelo Senhor. Muito obrigado pela sua companhia neste dia, nesta sexta-feira. Então vamos pedir a intercessão da Virgem Maria para que ela nos ajude e interceda por nós nesta compreensão de recomeçar quando preciso for. Pode ter muitas quedas, nunca se canse de recomeçar, porque o Senhor não se cansa de nos perdoar e de nos aproximar de nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, um forte abraço, um abençoado final de semana e até o nosso próximo programa. Um forte abraço.